Muito bem, aí está o livro de vocês. Vocês imprimiram para poder ir rabiscando ou não? Muito bem. Quem não imprimiu, dá para acompanhar no caderno também, mas faça os exercícios, vai comentando, vai escrevendo, vai resolvendo, vai tirando dúvidas. Nós paramos aqui então, ó, na última aula. Caracterização de uma função do polinomial do primeiro grau. Certo? Então, comentando aqui novamente, nós temos... Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, nós temos lá, ó, que é uma função polinomial do primeiro grau, a função afim, como é chamada também, ela tem essa carinha aqui. Vai aparecer y ou f de x, que é a mesma coisa, né? Se aparecer y ou aparecer f de x, ele significa a mesma coisa, é o eixo vertical. E vai ser igual a mx mais b, onde m é o coeficiente de variação e o b é o coeficiente linear. Bom, o coeficiente de variação é dado, eu preciso de 2 pontos, eu vou resolver pelo menos um exercício hoje para vocês, para mostrar como que se faz aqui para encontrar a função. Então, o coeficiente de variação aqui, que é o m, ele vai ser a variação de y dividido pela variação de x. O b é sempre o ponto de interseção com o eixo y, como eu vou mostrar novamente aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Então aqui eu também cheguei a mostrar na última aula, falando sobre o coeficiente angular, que é a variação do eixo, como que eu encontro o m, né, que eu faço a variação do eixo y pela variação do eixo x. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou tentar pegar um exemplo para mostrar para vocês, que eu acho que fica mais claro. Claro que a gente começou a fazer os exercícios, né, e pelo menos, eu quero recapitular aqui. Bom, deixa eu só voltar aqui. Vou tentar pegar um exemplo para mostrar isso aqui já para você. Esse daqui mesmo já serve. Ó, exemplo 1, que já vai ficar legal. Nós chegamos a fazer esse daqui, né? Do operário? Sim, né? Já fez sim, aham. Esse sim. Então, deixa eu ver aqui. Se tem um exemplo 1, tem o 2. Vamos fazer o 2, então. Eu fiz esse 1 ali na última aula para vocês, mostrando como encontrar esse valor de m com 2 pontos, né, que nós retiramos do problema. Foi isso que nós fizemos. E depois de encontrar esse valor de m, é possível encontrar o valor b, que era a parte do salário fixo. Assim, aqui, ó. Eu parei aqui então. Eu falei, olha, o exemplo 2, que eu falei que deixaria para esta aula, ele já é feito de forma direta. Por quê? Porque ele já dá os pontos. Em vez de você ter que interpretar dentro do problema quem são os pontos, quem é o valor de x, quem é o valor de y, aqui ele já deu. Ele fala assim, ó, obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 5, 30 e 15, 10. Então ele deu aqui o primeiro ponto. Então ele deu aqui o primeiro ponto, 5, 30, e o segundo ponto, 15, 10. Lembrando que é sempre na ordem x, y. Então aqui é o x1, o y1, e aqui nesse outro aqui vai ser, vou colocar aqui na frente, vai ser o x2, y2. É isso. É isso que vocês têm que saber. É o x1, y1 e o x2, y2. Certo? Deixa eu apagar aqui que ficou feio ali. Bom, depois de identificar esses pontos, o que tem que ser feito? A mesma coisa que foi feita anteriormente. Ou eu tenho esse outro caminho aqui, ó. Gravem bem esses pontos. Olha o que o exemplo deu. Esse problema ele só dá o seguinte, ele só dá o ponto 5, 30 e 15, 10. Deixa eu compartilhar outra tela aqui que eu vou escrever em outra tela para vocês. Vamos fazer do zero aqui.
Como é que são os pontos? 5, 30, 15, 10. Então, o exercício deu lá os pontos. Ixi, aqui ficou grosso. Nossa, deixa eu ver aqui como é que eu deixo mais fino aqui nessa tela. Ficou muito grosso. Cinco, 30 e 15, 10, certo? Eita, letra feia danada. Deixa eu posicionar melhor aqui. Bom, feito isso daí, vou pegar uma outra cor melhor aqui, azul. Lembrando que a equação da reta é y é igual a mx mais b. Então, eu tenho aqui o x1 e o y1. Eu tenho aqui o x2 e o y2. O que eu faço com esses pontos? Eu substituo aqui, ó, formando um sistema. Então, eu vou substituir os dois pontos na equação da reta. Pegando Oi, Davi. Oi? O Bebel tá estudando, o Bebel não pode. Já, Calma. Bebel, vai lá, vai abrir o chuveiro. Então, vamos lá. O y vale, no primeiro ponto, o y vale 30 e o x vale 5. Então, aqui vai ficar 30 no lugar do y. O m eu não sei, é o que nós precisamos determinar. E o x vale 5 nesse primeiro ponto. Então, aqui é m vezes 5, mais o valor de b. Esse é o primeiro ponto. Aí nós temos que substituir o segundo ponto também. No segundo ponto, o x vale 15 e o y vale 10. Então, eu substituo aqui por 10. E o x nesse segundo ponto eu substituo por 15. Isso daqui é um sistema de equações do primeiro grau. Vamos organizar ele aqui para ficar melhor. Então, eu posso organizar m vezes 5 é 5m, mais b, e igual a 30. Então, se eu escrever igual a 30 do lado esquerdo, eu escrever igual a 30 do lado direito, dá na mesma. Porque é uma igualdade, eu só inverti os lados aqui. E embaixo eu posso escrever, então, 15m mais b é igual a 10. Bom, e agora? Agora nós podemos fazer o cálculo aqui. Eu posso multiplicar uma das equações por menos. Eu poderia multiplicar de cima por menos, ó. Então, se eu multiplicar essa de cima, fazer pelo método da adição. Eu posso fazer pelo método da substituição também. Se eu multiplicar essa de cima por menos, então nós vamos obter, vou voltar aqui atrás, ó. Nós vamos obter lá menos 5m, que eu estou multiplicando por menos 1, menos b e menos 30. Certo? E a de baixo eu só copio ela porque eu não fiz nada, eu não multipliquei ela. Então fica 15m mais b igual a 10. Agora sim, agora eu aplico o método da adição. Somando essas duas equações, eu vou ter lá menos 5 mais 15 dá 10m. Menos b mais b dá 0. Menos 30 mais 10, menos 30 mais 10 dá menos 20. Ok. O 10 que está aqui multiplicando, eu tiro ele daqui, ele vai passar dividindo. Logo, nós vamos obter, então, que o m vai ser igual a menos 2. Encontramos o valor de m. Falta, então, determinar um valor para o b. Então, eu escolho qualquer uma das duas equações. Pode ser a primeira, 5m mais b igual a 30, ou 15m mais b igual a 10. Qualquer uma das duas. Eu vou pegar ela e vou substituir o m. Então, eu vou pegar a primeira. Vou fazer aqui com outra cor. Ó, vou pegar a primeira aqui. Aí eu vou substituir ela aqui. Eu vou trocar o m pelo valor que nós encontramos. Então, vai ficar 5 vezes menos 2
mais B igual a 30. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Mais B igual a 30. Então, B vai ser igual a 30. O 10 que está negativo passa positivo. Então, B vai ser igual a 40. Bom, desculpa não ter organizado tão bem aqui o nosso quadro, mas aí agora eu vou aqui, ó, reescrever essa daqui, ó, porque nós queremos determinar a equação da reta. A equação da reta é essa que eu acabei de passar o vermelho aqui em volta. Então, eu vou escrever ela aqui na frente, mas aqui dá para escrever ela. Eu reescrevo ela agora para terminar, porque ele pediu a equação da reta. Então, quem vai ser a equação da reta? Vai ser y igual m, mas o m vale menos 2, então fica menos 2, vezes x, mais o valor de b, então mais 40. Aí está a resposta. Então, eu aplico esses dois pontos na equação da reta. Aí, através de um sistema, eu consigo determinar o coeficiente de variação, a taxa de variação, que é o coeficiente angular, e consigo determinar também o coeficiente linear, que é o b. E com isso, nós obtemos a equação da reta. Então, voltando no livro. Se alguém tiver alguma Professor, pergunta. sempre quando você vai organizar a lista tem que fazer vezes menos um? É para fazer pelo método da soma, sim. É porque a ideia de resolver um sistema pelo método da soma é que as incógnitas tenham o mesmo valor, mas com sinais opostos. Entendi. Igual aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui. Olha aqui, ó. Aqui é B positivo e aqui também é B positivo. Eles têm o mesmo valor, mas tem o mesmo sinal. Então, a ideia é deixar eles com os sinais opostos, se for resolver pelo método da adição. Agora, se for resolver pelo método da substituição, eu poderia fazer isso daqui, ó. Eu poderia isolar o valor de B, e colocar aqui B igual a 30 menos 5m. E aí eu substituo esse valor aqui na equação de baixo. Também dá certo, vai chegar no mesmo resultado. Vai chegar no resultado menos 2 e 40. Fiquem à vontade para perguntar, viu, gente? Não se acanhe, não. Bom, aí está a resolução do que nós acabamos de fazer. Daí ele coloca lá, naturalmente, nos dois exemplos anteriores, podemos proceder de outras maneiras diferentes das expostas ali, né? Que ele dá um caminho para a solução, mas é claro que dá para fazer de outras formas também. Aí ele fala aqui, né? Podemos, no exemplo 1, utilizar os sistemas, método de sistemas. Como no 2, nós podemos utilizar ali o procedimento utilizado no 1, que é o coeficiente de variação. Então, resumindo, eu vou pegar aqui, vou voltar lá na tela em branco para vocês entenderem. Ok, qual é a tela que está aparecendo aí para vocês? É do livro ainda, né? É. Uhum. Ok. Eu abro outra tela aqui, mas eu tenho que compartilhar de novo. Só um minuto. Então, aqui. Vou pegar essa daqui que eu consigo desenhar também. Então, sempre que vocês tiverem ali dois pontos, como é o caso aqui, então, se vocês têm lá, vou pegar aqueles pontos novamente, os mesmos pontos. Deixa eu pegar uma cor melhor aqui.
Quem são os pontos que a gente acabou de fazer lá? Era o ponto... Sim, pode falar, Indy. Acabei de anotar aí os pontos. 5M mais B. Não, os pontos do início. Era 5... A5 e 30 30. e 15 e 10. Então, esses são os pontos. 5, 30 e 15, 10. Bom, nesses pontos aí... Deixa eu ver aqui, testar essas... Aqui, acho que fica melhor. Então, eu posso utilizar... É o mesmo exercício e eu posso utilizar o coeficiente de variação. Então, nós utilizamos o sistema para resolver e eu vou mostrar para vocês pelo coeficiente de variação novamente. Então, em vez de utilizar o sistema, eu poderia pegar aqui, olha, eu sei que a equação da reta é escrita por y igual a mx mais b. Eu sei que é isso, a equação da reta. Então, eu posso pegar, então, e encontrar o valor de m, porque eu sei que o m é a variação de y dividido pela variação de x. Então, m vai ser igual. Quem que é a variação de y? A variação de y é você pegar o y no ponto 2 menos o y do ponto 1. Então, o y no ponto 2 é 10, então você vai pegar 10 menos 30. Dividido pela variação de x. Então, você vai pegar o x no ponto 2 menos o x do ponto 1. Então, vai ser 15 menos 5. Então, o coeficiente de variação vai ser quem? Menos 20 dividido por 10. Então, o coeficiente de variação é menos 2. Pronto, encontramos o menos 2 do mesmo jeito. Aí nós voltamos aqui na função, ó, na equação da reta, e vamos substituir esse m. Então, a equação da reta vai ficar y é igual a menos 2x mais b. Só que eu ainda não sei quem é o b. O que eu faço, então? Eu pego qualquer um dos valores ali, eu vou lá pegar qualquer um desses valores, eu posso pegar o primeiro ponto ou o segundo ponto, fica a critério de vocês. Eu vou pegar o primeiro. Ó. No primeiro ponto, o y vale 30, então eu troco o y por 30 e troco o x por 5, que é o valor lá desse ponto. E aí nós vamos encontrar quem? 30 é igual a menos 10 mais b. O 10 vai passar positivo, e aí nós vamos obter, então, que b vai ser igual a 40. Já estou colocando o resultado aqui, porque se eu passar o menos 10 para o lado esquerdo, ele vai passar positivo, vai ficar 30 mais 10, que é 40. E aí nós determinamos o valor de b. Bom, feito isso, aí nós podemos reescrever a função, que é o que eu fiz ali anteriormente. Y. Professor, o que você fez ali? Onde? O 30, ele não vai para o outro lado? Não vai negativo? Vamos evoluir, gente. Vamos evoluir. Ó, Tipo assim, ele olha, vai ficar desse lado. Isso, pega esse valor aqui. Vamos evoluir o pensamento. Aqui a gente aprende uma coisa e a gente fica preso nisso daí. Olha lá, o 10 é negativo. Ele vai passar para cá. Então ele passa positivo. 30 mais 10? 40. 40. 40 vai ser igual a B. Se eu escrever 40 é igual a B. Se eu escrever 40 é igual a B. Ou escrever B igual a 40, é a mesma coisa. Correto? Então é isso. Aí eu não preciso ficar fazendo, multiplicando por menos 1 e tananana. Já posso pensar já o valor que vai dar certo lá, que vai ser o resultado, e já vou colocar ele. Entendido? Então eu tenho dois caminhos ali para se fazer. Eu posso fazer pelo sistema e posso fazer pelo coeficiente de variação. Combinado? Então vamos voltar ao livro. Estamos em 15 alunos. Só vou perguntar novamente, eu sempre pergunto nas aulas. E os demais? Não comentam nada, não perguntam nada? Para vocês que estão participando? Não, pergunta nada. Deixa assim. Pronto, acabou. Vou faltar quarta-feira, tá? Quando você está participando e falta uma aula ou outra, sem problema.
Mas você vai liberar pra mim, hein, ó. Eu tenho que ir na missa. Quarta-feira. Professor, falando nisso, na aula passada eu falei porque eu tive uma crise de enxaqueca. O senhor gravou a aula? Você pode Então, me mandar? eu acho que a última Tira da aula eu acho que eu Giovana. perdi ela. Na última aula eu perdi. Eu Você te não passo gravou? depois. Tá bom? Beleza, Eu acho que obrigada. ficou sem, eu acho que Eu ficou sem fiz, gravar. eu fiz a anotação, depois eu te passo. Isso, Beleza, ótimo. obrigada. Eu Vamos só tenho que lá, passar limpo, tá? os bonitas, vamos lá. Sistemas lineares. Então, vocês viram aqui que dá para resolver tanto o exercício pelo coeficiente de variação, como dá para resolver pelos sistemas lineares. Aí aqui ele comenta sobre os sistemas lineares, isso é algo que nós veremos aí em Matemática 2 também, né, os sistemas lineares. Matemática 2 no segundo semestre. Que nós temos alguns possíveis resultados ali para um sistema. Então, observem aqui. Quando a gente fala que tem um sistema de equações, como nós acabamos de resolver, nós tivemos ali no problema duas equações e nós determinamos o valor para M e para B. Bom, isso é possível calcular ali quando eles têm um ponto em comum. Igual está aqui, ó. Quando as retas se encontram, nós dizemos que elas são concorrentes, que elas têm um ponto em comum. E aí nós temos um ponto que satisfaz tanto x quanto y. Deixa eu pegar aqui novamente para anotar para vocês. O que eu quero que vocês observem aqui, ó, que nesse ponto aqui eu vou ter um valor, não vai sair retinho, mas eu vou ter um valor para x e vou ter um valor para y nesse ponto. Então eu vou ter um valor de x aqui, um x nesse ponto, e um y nesse ponto. E esse valor aqui, esse pontinho aqui, é o mesmo para as duas equações. Então, significa que elas têm uma solução, porque satisfaz as duas ao mesmo tempo. Agora vocês observem esse gráfico aqui do lado, ó, esse gráfico aqui do lado. Essas duas retas são retas paralelas, ou seja, elas não têm ponto em comum. Ou seja, se eu formar um sistema com as equações, com essas duas equações, ó, com a equação que forma essa reta e com a equação que forma a reta de baixo, significa que nós não teremos solução. Então, o que eu quero destacar aqui para vocês é que existem, quando nós formamos um sistema de equações do primeiro grau, alguns sistemas têm solução e quando eles têm solução, eles são chamados de sistemas possíveis e determinados. Ó. É um sistema possível e determinado. É isso daqui, ó, que vocês têm que saber. Então, um sistema, quando tem solução, uma única solução, ele é chamado de sistema possível e determinado. Porém, quando as duas retas são paralelas, como nesse exemplo aqui, né? Essas duas retas aqui são paralelas, elas nunca se encontram, então significa que elas não têm ponto em comum. Se elas não têm ponto em comum, elas nunca se encontrarão. Logo, esse sistema é um sistema impossível. É um sistema impossível de solução. Não existe solução para esse sistema. Vocês têm que entender aqui, quando eu formo um sistema de equações lá para resolver, ele só vai ter solução no gráfico quando apresenta, então, o encontro das retas. Quando as retas não se encontram, significa que ele não tem solução. Deixa eu continuar aqui. Bom, e existem outros casos quando os sistemas são possíveis e indeterminados, mas aí vamos deixar para depois. Vamos aos exercícios então, né? Então eu vou gastar o restinho dessa aula aqui, vou fazer o exercício 1. É 7h30 agora, dá para fazer um exercício, dá para fazer 1 ou 2 exercícios com vocês hoje. Na próxima aula eu continuo fazendo exercícios. Que essa vai ser a ideia aqui para resolver com vocês. Deixa eu ver aqui isso. Então vamos ali começar com esse exercício 1. A lei diz o seguinte: em um posto de combustível, o preço da gasolina é R$ 1,50 por litro.
Então, item A. Determine uma expressão que relaciona o valor pago, chamado de V aqui, em função da quantidade de litros que, quantidade, então que, abastecidos por um consumidor. Simples. Vamos lá. Então, item A. O valor em função da quantidade de gasolinas, olha a leitura aqui, ó. O valor que vai ser pago em função da quantidade é igual. Qual é o preço por litro? 1,50. Isso. Então vai ficar 1,50 vezes quem? Vezes a quantidade. Então o valor em função da quantidade é igual a 1,50 vezes Q. Pronto, é só isso o item A. Se eu colocar abastecer com 1 litro, eu vou pagar 1,50. Se eu abastecer com 2 litros, R$3. 3 litros, R$4,50. 4 litros, R$6. 5 litros, R$7,50. E assim por diante. Entendido? No item B, supondo que o tanque de combustível de um carro comporte 50 litros, esboce o gráfico da função obtida no item anterior. Então, vamos lá. Vamos fazer um gráfico. Estão acompanhando aí, fazendo também? Certo. Então, vamos lá. Sim. Supondo, então, que o tanque vai até 50 litros ali, né, que é o máximo que pode pôr. Então, imagine, você não abastece nada, você tem duas situações. Se você não abastecer com nada, então você vai ter o ponto o quê? O ponto 00. Zero aqui, né? Zero para X, zero para Y. Mas eu vou colocar aqui zero. Então, vamos colocar aqui, ó, valor a ser pago. E essa reta aqui de baixo é a quantidade de gasolina a ser abastecida ali. Bom, então aqui, se ele não abastece nada, então ele não vai pagar nada. Então é 00. Ponto 00. Mas se ele coloca lá, se ele abastece com 50 litros, eu vou resolver aqui embaixo. Ó. Se ele abastece com 50 litros, o valor a ser pago vai ser de quanto? 50 vezes 1, 50. Meio vezes 50, 25. 25 com 50, 75. Então, se ele abastecer lá com 50 litros, aí eu não preciso fazer escala, porque eu vou colocar só um único ponto. Eu coloco o ponto 0 e depois o valor aqui na frente. Ó. Se ele colocar 50, ele vai ter que pagar 75. Pronto. Aí você vai fazer lá os pontinhos. Então. Aí vai formar o pontinho lá de encontros aqui. E aí você tem, se ele não paga nada, se ele não abastece com 0, no caso ali, ele não colocou nada, então ele não vai pagar. Se ele colocar 50 litros, ele tem que pagar 75. E aí nós podemos fazer o gráfico da função. Que vai começar aqui no ponto 00 e vai até o ponto 50,75. Fácil, não? Só isso. Professor, se fizer o gráfico, mas não ligar os pontos, vai estar meio certo? Vai estar meio certo. A ideia para fazer o gráfico aqui, você faça 2 pontos e ligue os 2 pontos. É isso. Eu não preciso ficar fazendo ali para 5, 10, 15, 20. É só fazer o ponto inicial, que é o 00, e o ponto quando ele entra o tanque. Por que que eu não passei? Por que que esse gráfico aqui eu não ultrapassei aqui o ponto? Ó? Por que que eu não continuei? Porque o tanque do carro, o limite do tanque é 50. Eu não posso colocar mais que 50. Então tem que parar na bolinha. Tudo isso está relacionado com o problema. O problema ali, ele não extrapola nem para menos nem para mais, porque vazio é 0, eu não colocar nada no tanque é 0, e o máximo que eu posso pôr ali no tanque é 50. Em todo gráfico vai ser assim? Vai ter que ter essa ligação? Vai.
Sabe por que esse daqui vai ter que ter as ligações? Porque é uma função. Se é uma função aqui, ó, essa quantidade aqui, ela pode ter infinitos valores, a quantidade. Se eu pedir para o cara abastecer lá com 1 litro, 0,0001, se ele conseguir medir lá, ele pode abastecer. Uhum. Porque as quantidades ali são infinitas. Com infinitas tá. casas. Mas diga assim, nas atividades anteriores da outra matéria, vai ter que fazer ligação ou não precisa? Tem que fazer. Tem que fazer? Tá bom, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Anotaram aí, né? Que eu vou apagar isso aqui. Bom, vai ficar gravado também. Então, exercício 1, pronto. Exercício 2. Um vendedor de planos de saúde recebe de salário 300 unidades monetárias ali. Não é nem real, nem dólar, nem nada. Só está o símbolo que é dinheiro, mas não fala qual é a moeda. Então, 300 unidades monetárias. Mais uma comissão de 5 unidades monetárias por plano vendido. Então, o item A determine... Deixa eu ver, fazer aqui do lado. Item A, determine uma expressão que relaciona o salário, S, né, total, em função da quantidade de planos. Vamos lá. O item A. Salário vai ser igual, então, ao salário em função de quem? O salário em função dos planos vendidos. Então, S em função de X vai ser igual. Qual é o valor, a parte fixa do salário? Está aqui, ó. 300. 200. E a parte que varia com a quantidade de planos vendidos? 5. Então, você pode escrever 300 mais 5x ou pode escrever 5x mais 300. Das duas formas está certo. Parte variável mais a parte fixa. Tá aí, ó, pronto. Salário em função da quantidade de planos vendidos é igual a 5 vezes a quantidade de planos vendidos mais 300. Bom, é isso o item A. No item B, sabendo que seu salário em um mês foi de R$ 1.550, qual a quantidade de planos vendidos? Então, eu troco. Ó, o salário foi de R$ 1.550. O S foi de 1.550. Então, eu aproveito o item A e já substituo o S. Ó. O S vale 1.550. Então, ele fala assim, ó, se o salário foi de 1.550, quantos planos ele vendeu? Então, eu tenho que encontrar o valor de X. É isso que ele está perguntando aqui. Como que eu faço isso? Eu vou passar o 300, então vai ficar 1.500 menos 300, 1.550 menos 300 é igual a 5x. Então, 1.550 menos 300 dá 1.250. E o 5 que está lá multiplicando vai passar dividindo. 1.250 dividido por 5, 25 dá 250. Então, fica 250 planos ele vendeu. 250 é igual a X. Ou, né, pode escrever ali que X é igual a 250. Então, ele vendeu 250 planos para obter um salário de 1.550 unidades monetárias. E agora ele pede para fazer o gráfico. Como fazer o gráfico? Então, deixa eu pegar aqui as linhas. Então, lá no item C, o gráfico. Tudo bem. Então, aqui vai ser o eixo Y e o eixo X vai ser quem? O eixo Y vai ser o S, que é o salário, e o eixo X a quantidade de planos vendidos. Aí vamos começar lá. Se ele não vender nenhum plano, se ele não vende planos, qual que é o salário dele? Nenhum. 0. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se ele não vender nenhum plano, se o X for 0,
ele vai vender lá 300. Isso, vou colocar aqui embaixo. Ele vende 300. E se ele conseguir, como nós vimos aqui, ó, se ele conseguir vender 250 planos, porque lá, ó, se ele não vende nenhum plano, ele só fica com a parte fixa do salário, só fica com R$ 300. É isso, tá? Ó. Se o X que está aqui for 0, 0 vezes 5 é 0, só sobra 300. É o que eu estou mostrando aqui. Agora, aqui embaixo nós vimos que se ele vender 250, o salário dele é de 1.550. Vamos fazer aqui em cima. Então, aqui vai ser 1.550. Ok. Então, agora eu pego lá, ó. Então, se ele não vendeu nada, eu vou fazer a bolinha aqui. Então, significa que está sobre esse eixo aqui. Então, ele ganha 300 unidades monetárias. Se ele vendeu 250 planos, ele consegue um salário de 1.550. Então, o gráfico vai passar neste ponto aqui. O gráfico vai passar aqui. E aqui eu posso extrapolar. Por que que eu posso extrapolar? Quanto mais ele vende, maior é o Mas salário. ele ganha. Isso, muito bem. Entendido ali? Sim. Ok, então. Acho que dá tempo de fazer mais um. Eu posso apagar? Printar a tela, hein? Não? A Ingrid vai printar. Tem que ir printando a tela. Ou depois assistir o vídeo, né? Mas se vocês estão acompanhando, é mais fácil printar a tela. Pronto? Então, beleza. Vamos lá. Vamos adiante. No exercício 3, aparece lá, ó. Um operário recebe o salário de 600 unidades monetárias. Eu vou chamar de reais, né? Nós estamos acostumados com reais. Um operário recebe o salário de R$ 600 mais R$ 10 por hora extra trabalhada. O enunciado já disse já qual é a função. Então, o item A ele pergunta: determina a expressão que relaciona o salário em função da quantidade de horas extras feito por esse trabalhador, por esse operário. Então, o exercício 3 é similar ao anterior. Vou colocar salário de novo, vou chamar de S. O salário em função das X horas trabalhadas vai ser igual, X horas extras, né? Vai ser igual a 10 vezes a quantidade de horas X. mais 600. Isso daqui é o item A. Está feito já a expressão. Então, o salário vai ser igual a 10x mais 600. No item B, ele diz lá: sabendo que 50 é o número máximo permitido de horas extras em um mês, esboce o gráfico da função obtida no item anterior. Então, agora ele já quer o gráfico aqui, ó. Mas para fazer o Professor, gráfico, diga. uma dúvida. Esse 10x aí tem que aparecer esse vezes aí ou eu posso pôr junto? Não, pode pôr Tipo, junto. pode Pode direto. multiplicar? Pode, já aparece direto já. Pode colocar aqui. Se aparecer ponto ou não aparecer, dá na mesma, é 10x. Beleza, entendi. Então, vamos lá. Ó. O salário, então, é 10x mais 600. Ele fala que o número máximo que pode fazer de hora extra no mês é 50. Então, vamos substituir esse x por 50. Vamos ver quanto dá. Ó. Então, o salário vai ser igual, então, a R$ 10 vezes o número máximo de horas extras, que é 50, mais 600. 10 vezes 50, 500. 500 mais 600, 1.100. Então, esse é o salário máximo que ele pode ganhar. Com isso, agora eu posso fazer o gráfico. Vou pegar aqui. Bom, desenhando o gráfico.
Então, olha lá. Se ele não vender nada, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, olha lá, ó, se ele não faz nenhuma hora extra, ele não tem nenhuma hora extra. Então, eu vou pegar o ponto zero, ele vai ter um salário de quanto? Vai ter um salário de R$600. Porém, se ele fizer o número máximo de horas extras em um mês, que é 50, ele vai ter um salário de 1.100. É só isso que eu preciso no gráfico. Deixa eu fazer os pontos aqui. Então aqui, eu tenho que ligar esses dois pontos. Nesse a reta extrapola? Não. Não, porque ele já disse que o número máximo é o quê? Ah, 50. tá. 50. 50. Ele falando que é o número máximo, ó. Então eu não posso extrapolar por causa disso. Então, se ele não fizer nenhuma hora extra, o salário é 600. Se ele fizer o máximo de hora extra, que é 50, o salário é 1.100. Com isso, o meu filho vem com tudo agora, abrindo a porta. Oi, filho. Eu nem vi, eu cheguei e ele estava dormindo. Deixa o papai terminar a aula aqui, só falta esse exercício. Então, ó, eu posso fazer a reta aqui. E pronto, galera. É só isso. Aí tá feito, ligou os dois pontos, tá feito o gráfico. Tá bom? Então tá bom. Mas, ó, peraí. Não acaba não, é da aula... Nesse daqui, ó, cadê? Não vai dar pra ver. Eu vou ter que traçar aqui? Peraí, deixa eu parar aqui. Para. Parou? Nossa, linda. Nesse daqui eu vou ter que traçar a linha? Quer dizer que é das outras aulas. Isso, agora eu consegui. Da Eu primeira. coloquei só você na tela. Isso, Eu vou ter que traçar? isso. O que Ah, qual é o resultado desse exercício? eita. Calma aí. Deixa eu ver. É a 3 da aula passada. Ali fala da receita e da quantidade. Da unidade. Que fala. Eu tenho que ligar os pontos. Oi, peraí. Da 4. Esse e da quantidade. O Y? Chegou cortado. Nesse... Repita essa pergunta. O preço sempre vai ser o Y ou não? Depende do exercício, mas nesse daí porque daí a quantidade, porque o preço depende da quantidade. Então, Sim. a variável independente é sempre no eixo X. Peraí, rapaz. Calma aí, rapaz. É sempre no eixo X. E o eixo Tá. Y é a variável dependente. Ah, tá. E ali ainda pergunta assim, se ela é decrescente ou crescente. No caso, ela vai ser decrescente. Porque conforme a quantidade aumenta, o preço cai. O preço aumenta. Ah, tá. Isso. Não, o preço cai. Quando você aumenta a quantidade, o preço cai. Então ela é decrescente. Então ela é decrescente. Ah, tá bom. Isso. Acho que é só, peraí. Não era só isso, não. Ah, vou aproveitar, né? Liga. É da aula passada ainda. Uhum. Na 5 fala do custo, né? E da quantidade do produto. E aí lá dá a conta pra gente fazer. Aí em uma conta dá tipo assim, 3 vezes 0, que dá 0, mais 60, que vai dar 60. Aí você pergunta assim, qual o significado do valor encontrado para C quando Q é igual a 0? Como que eu posso... Eu tô voltando no exercício aqui para pegar o enunciado. Aqui, ó. Não vai dar pra ver. Dá pra ver. Vou abrir aqui o capítulo 1. Eu tô só com o capítulo 2, mas eu vou abrir aqui. É a 5 essa. Sim. Isso, aí é a letra C. Tá, eu vou compartilhar com vocês, peraí. Tá. Em todas, ela dá, na verdade, a fórmula pra gente estar usando.
que era onde eu Uhum. não tinha visto, que eu te perguntei aquela hora. Aí depois eu reli de novo, né? Aí eu vi que eles Certo. estavam dando ali. Essa daqui, né? É O assim, custo, aham. o custo C para a produção de que quantidade de um produto é dado por C igual a C igual 3Q mais 3K. 60. Sim. Determine o custo quando são produtos 0, 5, 10, 15 e 20. Isso daqui é tranquilo, você vai Não, substituir esse daí eu fiz, um aham. por um. Isso. Na verdade, todas eu Esboça, já fiz, menos essa. isso, aqui. esboça o gráfico é aquilo que você mostrou. Tá, Qual é aham. o significado do valor encontrado para C quando Q é zero? O valor do significado é o seguinte, que quando a quantidade é zero, ele tem um custo de R$60. É isso. Mesmo não produzir, se eu não produzir nada, eu tenho um custo. De qualquer Então forma, tem um peraí. custo. Então, mesmo eu não produzindo nada, tem um custo. Isso. Mesmo que a Ah, produção ali não tenha produção, o custo vai ser de R$60. tá. A função é crescente ou decrescente, então é decrescente, justifique, aí você vai colocar lá. É Eu coloquei decrescente errado, porque então. ela é decrescente, não é decrescente essa? Ou é crescente? É crescente. Desculpa, Eu acho, eu ó, acho. acho que é crescente, ó. Calma que eu não tô te vendo. Tô vendo a Duda aqui só. Agora, deixa eu ver. Isso. Não, desculpa, é que eu tava lembrando do outro gráfico. Esse daí é crescente. Ele é crescente porque quanto Esse é maior da é crescente porque quanto maior a quantidade, maior o custo. eu coloquei assim. Pois conforme a quantidade e a unidade vai aumentando, o custo também aumenta. Isso. E Aí porque se ela é uma depois... função limitada superiormente. Eu Não, porque coloquei que não. isso, ela não é, porque Tá certo, então, né? ela não tem Coloquei limite, não. ela não tem limite. Não. Quanto mais você produzir, mais custo terá. Ok, então, Então tá bom, pessoal. professor. Pode cuidar do seu filho. Tá joia que eu tenho que manter o. Qualquer Não, eu coisa tenho eu que te mandar encho o o link saco. eu tenho que mandar um link para estatística. Vou dar aula de estatística agora. Você deu Até mais, o então. link, era quase 7 horas. Tchau. Qualquer coisa eu te encho o Tchau. saco. Manda vídeo, desculpa. Que gracinha. Manda vídeo. Tchau. Ele é difícil. Tchau pra vocês. Tchau. Tô fazendo tchau. Até quarta-feira. Até quarta. Falou, Max. Até quarta.